Fala galera do Periscope, tudo bem? Já estou ao vivo com vocês, sejam bem-vindos. Olha, a Renata sempre presente, sejam bem-vindos. Eu estou ao vivo. Opa, Ana Cristina ali não? Ou é impressão minha? Passa tudo tão rápido, não consegui ver direito. Será que é ela? Passou rapidinho e aí eu não consegui ver. Bom, independentemente disso, vamos lá que eu quero trabalhar com vocês teses do MP de São Paulo hoje. Galera de Natal, é isso, olha só, Natal presente, que joia, muito legal. Já estou ao vivo com vocês do Periscope, vou entrar ao vivo com a galera do Facebook e com a galera do Instagram. Então vamos lá, Facebook. Iniciando o vídeo, pronto, ao vivo também com a turma do Face Live. Estou ao vivo com vocês do Periscope, com vocês do Face Live e agora ao vivo com o Instagram. Vamos lá. Verificando a conexão no Instagram. 3, 2, 1, ao vivo também com a galera do Instagram. Então eu estou ao vivo nos 3 canais, hein? Periscope, Facebook e Instagram. E hoje nós vamos trabalhar 20 teses, não vamos ver 20 teses, porque algumas estão canceladas, mas por volta de 20 teses do MP de São Paulo, 20 teses. Vamos chegar na tese de número 170 hoje. Estamos quase na metade das teses do MP de São Paulo. Quero saudar nossos alunos do curso preparatório para o MP de São Paulo, nossos alunos que estão matriculados no aulão e fazem parte do Telegram. Ontem, inclusive, eu fiz uma revisão com vocês do Telegram, 10 áudios, eu resumi reabilitação. Vocês perceberam, a galera do Telegram que está aqui acompanhando? Então, ontem, para vocês do Telegram, exclusivamente para vocês do Telegram, eu gravei 10 áudios trabalhando reabilitação. Então, estamos praticamente com todas as vagas esgotadas, faltam poucas vagas para nós chegarmos na capacidade máxima da galera do aulão de véspera do MP de São Paulo. Se você não conhece ainda esse produto do SERS, aulão de véspera, entre no site. Repito, tem poucas vagas e você tem que aproveitar que tem promoção no SERS. Vários cursos com mega desconto, tá ok? Joia? Então, sem maiores delongas, vamos começar a trabalhar as teses do MP de São Paulo, da tese de número 151 até a tese de número 170. Muitos me perguntam o seguinte: Rogério, eu não vou prestar concurso do MP de São Paulo, vale a pena eu assistir? Claro que vale, várias teses que eu vou comentar já estão pacificadas nos tribunais superiores. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês diminuírem, por favor, as mensagens, de modo que o vídeo não trave, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, tese número 151. Tese número 151, olha que interessante. A tese número 151, ela está relacionada ao regime prisional. A tese de número 151 diz o seguinte: nos termos do artigo 33 do Código Penal, se o réu for condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, o regime inicial é o fechado ou semiaberto. Superior a 8 anos, o regime é o fechado. Nesta tese de número 151, nós temos que lembrar das súmulas 718 e 719, ambas do STF. Olha só, o STF, na súmula 718 e 719, ele diz o seguinte: juiz, você quando fixa o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o regime legal do artigo 33. E de acordo com o regime legal do artigo 33, nós temos a seguinte regra: se o condenado é sentenciado, se o juiz impõe uma pena na sentença superior a 8 anos, o regime inicial deve ser o fechado. Se a pena imposta na sentença não suplanta 8 anos, e é superior a 4, ou seja, é superior a 4, mas não suplanta 8 anos, o regime inicial pode ser o semiaberto,
desde que o agente não seja reincidente. Se for reincidente, aí o regime será o fechado. Então, olha que interessante. Você foi condenado a uma pena entre 4 e 8 anos. O artigo 33 diz que o regime inicial pode ser o semiaberto, salvo se você for reincidente. Se você for reincidente, pode ser o fechado. Tá ok? Agora, se a pena imposta for inferior a 4 anos, aí o regime inicial pode ser o aberto, desde que você seja primário. Se for reincidente, aí a súmula 269 do STJ diz que o regime inicial pode ser o semiaberto se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Então vamos resumir isso aqui? Vamos resumir, ó. Preste atenção. Pena igual ou inferior a 4 anos, regime inicial aberto para o primário. Se for reincidente, pode ser o fechado ou semiaberto, vai depender se ele tem circunstâncias judiciais favoráveis. Se a pena imposta na sentença for superior a 4 e não suplantar 8 anos, o regime inicial pode ser o semiaberto desde que ele seja primário. Se for reincidente, será o regime fechado. Agora, se a pena imposta for superior a 8 anos, aí o regime inicial é o fechado. Estão me perguntando, Rogério, pode ou deve? Eu nunca digo deve, porque o juiz não analisa somente a quantidade da pena. O juiz analisa o tipo, quantidade da pena, circunstâncias judiciais, tá bom? Então o juiz vai fazer uma análise do caso concreto. Joia? Fácil, tranquilo? Então tá bom. Pessoal, vamos agora para a tese número 152 foi cancelada. Deixa eu procurar aqui. Não, a tese 152 não foi cancelada. A tese 153 é que foi cancelada. A tese 152 já foi cobrada em concurso do MP. A tese 153 já foi cobrada em concurso do MP. A tese 152 do MP de São Paulo já foi cobrada em concurso. Tese 152. A tese 153 foi cancelada. Nós já vamos ver isso. O que diz a tese 152, que já caiu em concurso do MP? Ela diz o seguinte: responde pelo delito de roubo em concurso material com crime de resistência o agente que logo após a prática do crime patrimonial resiste à ordem de prisão que lhe deram os policiais. Pessoal, então imaginem um roubo onde os ladrões conseguem subtrair a coisa e saem em fuga, e esses ladrões são surpreendidos pela polícia e ouvem a voz de prisão. Recebem ordem de parada, pois estão presos. Esses assaltantes, eles passam a resistir, por exemplo, empregando violência contra os policiais. A tese 152 diz que os ladrões vão responder pelo crime de roubo mais o delito de resistência, crime do artigo 329 do Código Penal, em concurso material. Então, os assaltantes vão responder pelo crime de roubo em concurso material com o delito de resistência, artigo 329 do Código Penal. Essa é a tese 152 do MP de São Paulo e que coincide, inclusive, com recentes decisões dos tribunais superiores. Recentes decisões dos tribunais superiores. Tá ok? A tese 153, como eu já disse, ela foi cancelada. A tese 154 também foi cancelada, eu não vou perder tempo. Eu vou direto para a tese de número 155. A tese 155 do MP de São Paulo diz o seguinte: a suspensão condicional do processo será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime, mesmo que a notícia chegue após expirado o período de provas. Vamos entender essa tese, que essa tese é capciosa. Olha só. Vamos imaginar que o réu está cumprindo o benefício da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Ele deve cumprir 2 anos de suspensão. E aí o que acontece? Nós sabemos que se durante o período de suspensão ele vier a ser processado por novo crime, revoga-se a suspensão.
Olha o que acontece no caso concreto. Olha o que acontece. Ele cumpriu os 2 anos. E depois veio uma notícia de que ele tinha sido processado durante o período de prova. Que existe um processo contra ele, esse processo nasceu durante o período de prova. Então ele cumpriu os 2 anos, mas depois veio uma notícia dizendo que durante os 2 anos ele foi processado por novo crime. Podemos revogar o benefício sendo que ele já cumpriu os 2 anos? Uma primeira corrente dizia, não podemos revogar o benefício, porque se ele cumpriu os 2 anos, o juiz tem que declarar extinta a punibilidade, já que a Lei 9.099 não prevê causas de prorrogação da suspensão. Entenderam? Joia? Pessoal, estão falando do ursinho, eu estou no quarto da minha filha, deve ser gente nova que está aqui acompanhando, né? Estou no quarto da minha filha, por isso que vocês vão ver ursinho, vão ver boneca e etc, tá ok? Joia? Então vejam, pessoal, ele cumpriu 2 anos do período de prova da suspensão condicional do processo. Depois que ele cumpriu, veio a notícia de que ele está sendo processado e basta ser processado para revogar o benefício. Basta ser processado. O que acontece? Pessoal, será que o juiz pode revogar o benefício? Muito menos pelos tribunais superiores. Aqui o MP de São Paulo fala a mesma língua dos tribunais superiores. Qual é a tese do MP de São Paulo? Se escoado o período de 2 anos, vier a notícia de outro processo, o juiz pode sim revogar o benefício. O juiz pode revogar o benefício, sim. Agora, é importante lembrar que o juiz pode revogar o benefício se não tiver declarado extinta a punibilidade e essa decisão transitada em julgado. Se ele já declarou extinta a punibilidade e a decisão já transitou em julgado, aí não existe revisão criminal pró-sociedade. Se o juiz revogar o benefício, o processo vai ter o seu curso normal. Tá ok? Joia? Vamos lá. Pessoal, vamos para a tese agora de número 156. Furto, demissão do emprego. Olha só, o fato de o agente ter sido demitido do emprego e prometido reparar o dano causado pela prática do furto não permite a rejeição da denúncia por falta de justa causa. Aqui, essa tese do MP, ela existe para combater decisões, talvez, fundamentadas em política criminal. Decisões diziam o seguinte: foi um furto praticado pelo empregado contra o empregador? Foi. Poxa, mas ele já foi demitido e prometeu reparar o dano? Então, nós não recebemos a denúncia, porque ele já prometeu reparar o dano e já foi punido pelo delito com a perda do emprego. Pessoal, vejam, essa decisão não se sustenta. Não tem norma permitindo ao juiz rejeitar a denúncia porque o empregado que subtraiu o empregador perdeu o emprego e prometeu reparar o dano. Isso é um absurdo. Então o MP de São Paulo tem uma tese no sentido de que o fato de o agente ter sido demitido do emprego e prometido reparar o dano não permite a rejeição da denúncia por falta de justa causa. Existe justa causa? Sim, justa causa é prova da materialidade, indícios de autoria, viabilidade da acusação, lastro probatório mínimo. Em nenhum momento a demissão ou a promessa de reparação do dano exclui a justa causa para o recebimento da peça acusatória. Tá ok? Joia? Alguns chegando agora. Hoje a nossa live é para discutir as teses 151 a 170 do MP de São Paulo. Tá ok? Vamos lá. Tese 157. Essa tese é interessante. Também já caiu no MP de São Paulo. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor caracteriza o crime do artigo 311 o fato de o agente adulterar as placas do automóvel com utilização de fita adesiva. A pessoa, ela altera a placa do automóvel com uma fita adesiva. Por exemplo, ele transforma a letra 3 na letra 8. E adulterando a placa, ele consegue praticar fraudes no trânsito, principalmente enganando a fiscalização por radares. Tá ok?
Legal? Ele usou uma fita adesiva. Então nós temos aqui duas discussões. Primeiro, placa. Pode ser a placa de automóvel, pode ser encarada como sinal identificador de veículo? Sim. O STF, inclusive, decide nesse sentido. As placas dos automóveis, a placa da motocicleta, são considerados sinais identificadores de veículo. Tá ok? Joia? Então as placas são consideradas sinais identificadores de veículo. A pessoa que altera essa placa com fita adesiva pratica o 311? Pratica. O Supremo vem decidindo isso também, que é perfeitamente possível se cogitar do crime do artigo 311 na conduta daquele que altera a placa, sinal identificador de veículo, com fita adesiva. Nesse sentido, tese 157 do MP de São Paulo. A tese 158 do MP de São Paulo, ela ainda está de acordo com o título 6 do Código Penal, anterior à Lei 12.015 de 2009. Ainda fala de estupro e atentado violento ao pudor, e hoje nós sabemos que tudo é estupro, não tem mais o atentado violento ao pudor. Mas essa tese é importante para nós lembrarmos o quê? O crime de estupro é hediondo, não importando se o estupro é simples ou qualificado. O crime de estupro é hediondo, não importando se na modalidade simples ou na modalidade qualificada, tá? Para o MP de São Paulo, o estupro é hediondo em todas as suas formas, e com a Lei 12.015 de 2009 não se discute mais isso. Com a Lei 12.015 de 2009, o estupro, que hoje abrange atentado violento ao pudor, é hediondo em todas as suas formas, modalidade simples ou qualificada. A tese 159, ela diz respeito à execução penal e trabalha uma questão interessante. Olha o que diz. Em se tratando de falta grave consistente em fuga, o prazo prescricional flui a partir da recaptura, pois se trata de infração disciplinar permanente. Olha que interessante. Primeira coisa que o MP reconhece aqui. Apesar de a LEP não tratar de prescrição das faltas graves, o MP entende que a falta grave, como qualquer pena, também prescreve. Falta grave prescreve. Então, olha que interessante. A LEP não trata de prescrição de falta grave, mas não pode a falta grave ser imprescritível, seria um absurdo. Então, o MP de São Paulo admite prescrição de falta grave, tá ok? Rogério, e qual é o prazo prescricional da falta grave, já que a LEP não trata do assunto? A prescrição deve ser no menor prazo do artigo 109 do Código Penal. Então, a falta grave prescreve sempre em 3 anos. A falta grave prescreve sempre em 3 anos. Então, aqui estão me perguntando qual é o prazo para a prescrição da falta grave. A falta grave prescreve em 3 anos. O Estado tem 3 anos para impor a sanção disciplinar em razão da falta grave, tá ok? Agora, atenção. A fuga do preso é falta grave. E você não pode imaginar que o prazo prescricional começa com a fuga. Não, porque a fuga é uma falta permanente, é uma infração disciplinar permanente. Se é permanente, a prescrição só começa a correr depois de cessada a permanência. Então, a prescrição de 3 anos, no caso de fuga, só começa a correr depois da recaptura. Tá ok? Essa é a tese 159 do MP de São Paulo. Vamos prosseguindo, tese 160, está relacionado aos juizados especiais. A revogação da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, em virtude de ser o beneficiário processado durante o período de prova por outro crime, não constitui constrangimento
porque não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Teve até aluno que perguntou para mim o seguinte: Rogério, basta uma pessoa ser processada por outro crime que já revoga a suspensão constitucional do processo? Tenho certeza que você que perguntou isso, se basta a pessoa ser processada por outro crime para revogar a suspensão constitucional do processo, imaginou que essa tese violaria o princípio da presunção de inocência. Não. O MP de São Paulo bate na tese de que basta estar sendo processado por outro crime que já se revoga a suspensão constitucional do processo sem implicar em violação ao princípio da presunção de inocência. E o STF e o STJ decidem exatamente do mesmo modo. Recentemente, o STJ afirmou a constitucionalidade desta causa de revogação. Afirmou que basta a pessoa ser processada por novo crime para revogar a suspensão constitucional de um processo. Então ela está cumprindo suspensão constitucional do processo no estelionato. Vem a notícia de que ela está sendo processada por roubo, por exemplo. Revoga-se a suspensão constitucional do processo no estelionato com a simples notícia de que ela está sendo processada por roubo, sem implicar em violação ao princípio da presunção de inocência, tá? Tem que ter processo, tem que ter denúncia recebida. Tá ok? Basta o recebimento da inicial. Vamos lá? Prosseguindo. A tese 161 ela foi cancelada. A tese 162 ela trabalha a competência no caso de crimes contra o meio ambiente. Diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra o meio ambiente, exceto se houver lesões a bens, serviços ou interesses da União. Então temos aqui a regra. É o crime ambiental ser de competência da Justiça Estadual, salvo se houver alguma lesão ou interesse nos termos do artigo 109 da nossa Constituição. Vamos lá. A tese 163 fala do crime de embriaguez ao volante, que o crime de embriaguez ao volante, definido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de ação penal pública incondicionada. É interessante por quê? Porque tem uma discussão se o crime de embriaguez ao volante absorve o delito de lesão corporal culposa no trânsito, ou na verdade se é o delito de lesão corporal culposa no trânsito que absorve o delito de embriaguez, ou se o agente responde pelos dois crimes em concurso. Tem uma discussão interessante sobre isso. O importante é você perceber o seguinte: independentemente da tese que se adota, você nunca vai admitir o crime menos grave absorver o mais grave. Então jamais se defenderá que o crime do artigo 303 absorve o do 306. Muito pelo contrário, nós defendemos a tese do concurso de delitos. Concurso de delitos. E se eu tenho concurso de delitos, o artigo 306 é de ação penal pública incondicionada. Para o MP, processar alguém por embriaguez ao volante não depende de pedido, representação, pedido, autorização de quem quer que seja. Nós não podemos esquecer que no artigo 306 a vítima é indeterminada, dado o caráter coletivo do bem jurídico, bem como a inexistência de vítima determinada. Falando em embriaguez ao volante, não se esqueçam que o STF tem posição tranquila e o MP de São Paulo segue essa posição, que o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. Delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. Tá ok? Vamos para a tese número 164. A tese número 164, ela está dizendo que a alteração na Lei 9.099, a mudança do conceito de crime de menor potencial ofensivo, trazido pela Lei 10.259 de 2001, não alcança o disposto no artigo 89 da lei. Por que isso? Vejam, entendam. Quando nasceu a Lei 9.099/95, era infração penal de menor potencial ofensivo a infração com pena máxima igual ou inferior a 1 ano. E se a pena mínima fosse igual ou inferior a 1 ano, admitia a suspensão condicional do processo. Então vejam,
quando nasceu a Lei 9.099/95, se a pena máxima fosse igual ou inferior a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo. A pena mínima igual ou inferior a 1 ano admite suspensão condicional do processo. Tá ok? E não está correto chamar suspensão condicional do processo de sursi processual. Não é tecnicamente correto. Tá ok? Até porque quando se fala em sursi, se fala em reconhecimento de culpa. E na suspensão condicional do processo não há reconhecimento de culpa. Bom, aí veio a Lei 10.259 de 2001 e mudou o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Passou a ser infração penal de menor potencial ofensivo aquela cuja pena máxima não suplanta 2 anos. E aí surgiu uma corrente dizendo, opa, se infração penal de menor potencial ofensivo é aquela cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, então mudou a infração penal de médio potencial ofensivo, passa a admitir suspensão condicional do processo aquela cuja pena mínima não ultrapassa 2 anos. É igual ou inferior a 2 anos. Já que mudou o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, podendo ser a pena máxima até 2 anos, então mudou a pena que admite suspensão condicional do processo. Ao invés de ser igual ou inferior a 1 ano, passa a ser igual ou inferior a 2 anos. Nananina, não tem previsão legal nesse sentido. Isso é criação. A Lei 10.259/2000 só mudou o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, que de pena máxima igual ou inferior a 1 ano passou a ser pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Não mudou o requisito objetivo para suspensão condicional do processo, que continua sendo pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Tá ok? Vamos para a tese de número 155. A tese número 155 é bem tranquila, ela trabalha o princípio da fungibilidade nos recursos. A interposição de um recurso pelo outro não impede seu reconhecimento, salvo hipótese de má-fé. Ou seja, se não houver má-fé, a interposição de um recurso pelo outro não impede o reconhecimento desse recurso. Se não houver má-fé, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade. Tá ok? A tese 166 está falando de sonegação fiscal. Se o débito tributário for quitado após o oferecimento da denúncia por crime de sonegação fiscal, não há falar em extinção da punibilidade. Essa tese é complicada porque nós estamos constantemente vivendo novas leis de refis, de refinanciamento das empresas. Então, quando nós falamos de refis, aí fica difícil sustentar essa tese, porque o refis quase sempre trabalha outro termo final para a reparação do dano ou parcelamento como forma extintiva da punibilidade. A tese 167 está dizendo que o atentado, o violento pudor e o estupro. Claro, essa tese é anterior à Lei 12.015/2009. Hoje tudo é estupro. O atentado, violento ao pudor ou estupro, na forma simples, são crimes hediondos inadmissível, pois a comutação de pena. Está ratificando uma outra tese que eu já mencionei. Crime de estupro é hediondo mesmo na forma simples. Crime de estupro é hediondo mesmo na forma simples. E se ele é hediondo mesmo na forma simples, ele não admite anistia, graça ou indulto. Tá ok? Se o crime de estupro é hediondo mesmo na forma simples, ele não admite essas formas, essas maneiras de o Estado renunciar ao seu direito de punir. Não admite anistia, não admite graça, não admite indulto. Agora, cuidado quando você tem um crime hediondo em concurso com um crime que não é hediondo. Se você tem um crime hediondo em concurso com um crime que não é hediondo e o agente é condenado pelos 2 crimes, ele pode ser beneficiado pelo indulto no crime não hediondo. Ele pode ser beneficiado pelo indulto no crime não hediondo. E aí ele continua a cumprir a pena do crime hediondo. Pronto. Tá ok? Joia? Então vamos lá. Tese 168 é uma tese mais ligada às manifestações do MP em 2º grau, dizendo que o Ministério Público é livre em suas manifestações processuais ou procedimentais nos limites de sua independência funcional e fala a respeito da determinação da Câmara Julgadora de desentranhamento da manifestação de procurador de justiça. Pessoal, vejam, é uma tese apenas que ratifica
prerrogativas e garantias do Ministério Público, mas é importante você perceber que não raras vezes a defesa pede para que não fique nos autos o parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau, defendendo a tese de que o parecer do Procurador de Justiça viola a igualdade de armas, viola o contraditório. Se o MP recorre e a defesa apresenta contra-razões, já teria que ir direto para o tribunal julgar sem manifestação do MP de segundo grau. Por que o MP tem que se manifestar em segundo grau violando a igualdade de armas, violando o contraditório? Se a defesa recorre e o MP apresenta contra-razões, por que tem que ter manifestação de segundo grau do Ministério Público? Isso viola o princípio da igualdade de armas, viola o contraditório. Essa é uma tese que não tem vingado, tá bom? Então, os pareceres dos procuradores de justiça em segunda instância não têm sido encarados como violação à igualdade de armas, não tem sido encarado como ofensa ao contraditório, tá ok? Pessoal, vamos agora para a tese número 169. A tese 169 diz o seguinte: os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Assim, o prazo decadencial para o ofendido começa a fluir a partir dos 18 anos. A tese 169 do MP de São Paulo, ela segue nada mais, nada menos do que a súmula 594 do STF. A súmula 594 do STF. Tá ok? Então essa tese segue a súmula 594, entendendo que no caso de a vítima ser menor de 18 anos, e se o crime depende de representação ou queixa, o prazo decadencial dela, a vítima, é independente do seu representante legal. Ela, quando completar 18 anos, ela passa a ter o seu prazo para o ajuizamento da ação ou o oferecimento do pedido de autorização. Aliás, você não pode falar que a vítima perdeu o prazo decadencial quando menor de 18 anos, porque ela não pode perder aquilo que ela nunca teve. Ela não tem o direito de oferecer queixa ou representação em nome próprio. Não tem. Então, ela não pode perder aquilo que ela não tem direito. Ela só vai começar a escoar o prazo decadencial a partir do momento que ela completa 18 anos. Então, a tese 169 do MP de São Paulo segue a súmula 594. A última tese que eu quero trabalhar com vocês é de latrocínio e concurso de agentes. O roubo com morte é delito qualificado pelo resultado, sendo que este plus pode ser imputado na forma de dolo ou culpa. Respondem, portanto, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental. Olha que interessante. Eu e mais 2 pessoas vamos praticar um roubo à mão armada. Roubo à mão armada, tá ok? Eu mais 3 pessoas, eu mais 2 pessoas, eu e outras pessoas vamos praticar roubo à mão armada. Chegamos no local para praticar o roubo e um dos meus comparsas mata alguém. Eu não posso alegar cooperação dolosamente distinta. Eu não posso dizer o seguinte: olha, ele responde por latrocínio. Eu não quis latrocínio, eu só devo responder pelo roubo. Eu não posso fazer isso, porque a qualificadora do roubo, que é o latrocínio, ela se dá mediante morte dolosa ou culposa. Aquele que concorre num crime de roubo com emprego de arma, ele pelo menos teria condições de prever o resultado morte. E se ele teria condições de prever o resultado morte pode ser atribuído a ele a título de culpa. E mesmo sendo atribuído a ele a título de culpa, ele responde por latrocínio. Porque latrocínio, repito, é uma qualificadora dolosa ou culposa. O resultado morte pode ser imputado ao roubador a título de dolo ou culpa. Compreenderam? Por isso que essa tese de cooperação dolosamente distinta no roubo à mão armado, por exemplo, não cola quando se trata de latrocínio. Compreenderam? Legal? Pessoal, com isso eu termino mais 20 teses. A partir da próxima, eu já começo na tese 171, que trabalha com porte de arma desmontada. Eu quero novamente, vou até ser um pouco chato, né? Novamente lamentar que no Insta fica uma zona, comentários, insultos, brigas, etc.
eu vou insistir mais um pouco no Insta. Eu vou insistir mais um pouquinho no Insta. Se não melhorar o nível do Insta, eu paro o Insta e fico só com o Periscope e o Facebook, tá bom? São pessoas que talvez não estão acostumados com o grupo de estudos e não sabem que o nosso grupo de estudo ele tem um clima interessantíssimo, um alto astral, fica uma galera brigando, é impressionante. Rede social tá cada vez mais difícil, né? Então, eu vou insistir um pouco ainda com a galera do Insta, vou insistir. Vou continuar um pouquinho, mas se não melhorar e não tá melhorando absolutamente nada, eu vou parar com o Insta, tá ok? Vou parar de fazer as revisões aqui no Insta. Aí eu só coloco posts do Insta, não faço mais live. Vamos ver se a gente melhora. Esclarecendo a galera que o meu Código Penal para concurso, muitos perguntaram, galera perguntando se o Código Penal para concurso ele vai ter nova tiragem, não vai. Código Penal para concurso agora só nova edição em 2018, tá bom? Janeiro de 2018 é que sai o novo Código Penal para concurso. Tá ok? Galera, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Tô me despedindo aqui da galera do Periscope.